Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero compartilhar com vocês um setup para o gráfico diário do Milho Futuro. Esse ativo aqui é um ativo excelente para aqueles que não têm muito tempo para operar na bolsa ou aqueles que querem um cenário mais tranquilo. E eu vou compartilhar com vocês aqui uma estratégia que se adapta muito bem a todo o gráfico do Milho Futuro e principalmente a esse momento recente que a gente está vivendo. Como vocês sabem, a gente tem aí no canal o setup do milho cozido. Essa estratégia é muito boa, principalmente para os momentos onde a gente está vendo que o milho está com muita tendência, está com muita força para poder fazer movimentos direcionais. Atualmente a gente está vendo o milho fazendo movimentos muito erráticos, a gente não está conseguindo ter movimentos muito direcionais, como você está vendo aqui nesse gráfico. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje uma estratégia que se adapta muito bem para esse cenário aqui e também para o cenário de quando a gente tem movimentos direcionais, certo? Nessas situações onde a gente tem o milho fazendo aqui essas explosões, vale muito a pena a gente dedicar em somente um setup que tem aí uma capacidade de conseguir pegar esses movimentos. Mas no momento em que a gente entra nessa consolidação, esses setups que visam entrar assim nessas explosões do preço, eles não conseguem ir muito bem, né? E é por isso que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui o setup Caravela X2, que é aqui um modelo 2.0 do setup Caravelas que eu já até apresentei para vocês aí no canal. Para fazer essa estratégia, a gente vai precisar de um indicador personalizado e eu vou compartilhar com vocês aqui agora o código desse indicador. Olha só, você vai abrir aí o seu editor de estratégias e você vai copiar isso daqui e colar aí, ou melhor, né, você vai ter que copiar isso daqui escrevendo aí, ó, tá? Você escreve aí plot highest high 10, aí você coloca aqui o outro 10 e coloca esse segundo plot aqui. Você faz isso, depois você salvar como, e você vai poder inserir isso aí no seu gráfico principal. Vai ficar dessa forma aqui, ó, tá vendo? Esse setup ele vai funcionar da seguinte forma: quando você perceber que algum candle fechou acima da linha superior desse indicador aqui, que é o indicador que é o Topox FX, é esse indicador. Quando você perceber que algum candle fechou acima da linha desse indicador, a gente vai colocar uma ordem de compra 0,50% acima da máxima desse candle, vai ficar mais ou menos aqui, é 0,50%. Nesse setup não existe reajuste da ordem, porque a gente quer pegar o exato momento em que um candle estava abaixo da linha e aí outro candle passou para cima, tá? Se no próximo candle a ordem não for atingida, a gente vai largar essa operação para lá, porque a gente não faz reajuste. A gente quer pegar o exato momento em que um candle passa para cima do Topox FX, que é nessas situações assim, tá vendo? E aí é importante você prestar atenção nesse detalhe: a ordem tem que ficar 0,50% acima, tá certo? Para a gente poder entrar. Na situação aqui, ó, foi isso que aconteceu, ficou 0,50% acima, a gente conseguiu entrar na compra. Agora presta atenção no seguinte: como é que vai funcionar essa estratégia? O nosso stop, veja bem, o nosso stop ele vai ficar aqui na mínima do candle que gerou o sinal. Olha só, o stop vai ficar aqui, tá? Colocando o seu stop aqui, a gente não vai ter um alvo, certo? A nossa estratégia aqui vai ser subir esse stop em um determinado momento. Que momento vai ser esse? Quando você estiver tendo aí 3% de lucro. Preste atenção, no milho isso costuma acontecer bastante. Como o milho ele tem uma tendência a fazer movimentos mais direcionais, a gente consegue aí ter lucros rapidamente nas operações quando a gente entra no momento certo. E olha só, a gente entrou aqui. Você pega aqui o fechamento desse candle, olha só, o fechamento desse candle aqui, ó, em comparação com o nosso ponto de entrada, a gente estava tendo aí mais de 3% de lucro. Preste atenção nisso, era mais de 3% de lucro.
No momento em que você tem um fechamento te dando mais ou igual, né, 3% de lucro, você vai poder subir o seu stop que estava na mínima do candle que gerou o sinal de entrada. Então o stop ele estava aqui, ó, nesse ponto. Como esse candle aqui deu pra gente aí um número maior ou igual a 3%, a gente vai pegar esse stop que estava aqui, vamos subir e colocar ele 2% acima do nosso ponto de entrada. Então você pega, ó, coloca ele 2%, vai ficar mais ou menos aqui, tá certo? A partir daí a gente deixa o nosso stop móvel, né, parado nesse ponto. Ele vai ficar aí. Agora acabou, a gente não mexe mais no stop. Ele vai ficar 2% acima do nosso ponto de entrada. Foi aproximadamente aqui, ó. Vai ficar aí. E o que a gente vai fazer? A gente vai conduzir essa operação com a linha superior do Topox FX. Com a linha superior. No momento em que o preço fechar, né, tá acima do nosso ponto de entrada. Tá acima do nosso ponto de entrada. E o preço fechar aqui abaixo do Topox FX, aí a gente encerra a operação. Existem situações em que o preço vai subir muito. Mesmo a gente com o nosso stop aqui, o preço vai continuar subindo, subindo, subindo. E a linha do Topox FX vai subindo junto. Vai subindo junto. Aí a gente só sai da operação no momento em que algum candle fechar abaixo do Topox FX. Nessa situação, o que aconteceu aqui foi que ele pegou o nosso stop que a gente tinha subido. Mas olha só que interessante, deu aí pra gente 2% de lucro. Vamos pegar aqui um exemplo, ó, no caso, onde o stop foi atingido. Veja só. Ele pegou o nosso stop. Perceba aqui como é que funcionou essa operação. A gente fez aqui a entrada porque a gente pegou aqui o exato momento em que o preço passou para cima do Topox FX. Fechamento abaixo e aí depois fechamento acima. Entrada 0,50% acima da máxima. A gente entrou. Nosso stop aqui na mínima. Foi atingido aqui nesse ponto. Vamos pegar aqui, ó, uma situação de venda para você ver que interessante, né? Até eu estou compartilhando para vocês aqui. Os setups que eu havia compartilhado antes no milho, eles não faziam operações de venda. Eles não faziam, né? O milho cozido aí, até o setup Caravela X1, modelo 1, ele não fazia operação de venda. Mas esse aqui, modelo X2, ele faz a operação de venda. E como é que vai funcionar isso daí? A gente vai pegar o exato momento em que algum candle está acima da linha inferior do Topox FX. Olha só. E aí, após esse candle acima da linha, a gente tem um candle passando para baixo da linha, fechando abaixo. Vai funcionar da mesma forma que nas operações de compra. A gente vai pegar, vai colocar a nossa ordem de venda 0,50% abaixo. Vai ficar mais ou menos aqui a nossa entrada na venda. É importante você prestar atenção nesse detalhe, certo? Preste atenção nisso daí. Tem que ser 0,50% abaixo. E no gráfico diário, essa estratégia que eu estou apresentando para vocês é no gráfico diário. Então olha só, no candle seguinte, bateu lá, a gente entrou. Como é que vai funcionar? O nosso stop, ele vai ficar aqui, ó, na máxima do candle que rompeu o Topox FX. Foi aqui, então o nosso stop nesse ponto. E aí você vai ficar atento para poder fazer aí a alteração desse stop na hora certa. Como é que vai ser a alteração do stop? Quando você estiver tendo pelo menos 3% de lucro num fechamento de candle. Então olha só, fechou aqui, ó. O que aconteceu? Te dando aí num fechamento 6% de lucro aproximadamente. Então 6% é maior do que 3%. Então a gente já pode conduzir aqui o nosso stop para o próximo ponto, que foi qual? 2% abaixo do nosso ponto de entrada, que foi exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. A gente desceu o stop que estava aqui em cima. A gente trouxe ele para cá e aí o preço bateu lá e atingiu, ó. Você pode ver, dando pra gente um lucro aí de aproximadamente 2%. E agora, vamos pegar o último exemplo que a gente tem aqui, ó, para você ver. O que aconteceu? Olha só.
fechamento acima da linha inferior, fechamento abaixo. Olha só, pegando esse exato momento aqui da passagem. Como é que vai funcionar? Entrada 0,50% abaixo. Perfeito. Executou aqui. Então, ó, quando te der um fechamento com pelo menos 3% de lucro, o que você vai fazer? Você vai pegar o stop que estava aqui. Olha só, o stop nesse caso estava aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer ele para um lucro de 2%, que foi exatamente aqui, ó, aonde ele pegou. Tá vendo aí? E aqui no momento a gente não entrou nessa operação. Vamos fazer a análise. Por que a gente não entrou aqui? Porque ele não pegou a entrada que seria 0,50% abaixo, certo? Ele não pegou. Há situações onde isso vai ser um ponto positivo. Nesse caso aqui o preço até foi. Mas em outras situações, essa diferença que a gente coloca de 0,50 abaixo vai te livrar de entrar em movimentos que não seriam de baixa, né? Que seriam aqui apenas uma perda de mínimo e o preço voltaria a subir. Vamos lá, vou pegar mais alguns exemplos aqui, ó, para a gente poder analisar a estratégia. Vamos ver aqui, ó, onde a gente teve a condução. Aqui, ó, um exemplo de condução. Como é que vai funcionar? Vou pegar aqui para a gente poder analisar as estatísticas. E se você está gostando desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque a gente está sempre aqui trazendo estratégias lucrativas para a bolsa de valores. Entramos aqui. O nosso stop ficou aqui, ó, nesse ponto. Aí você me pergunta, isso aqui vai funcionar no índice futuro nos 5 minutos? Não, não vai. Porque isso daqui foi um setup calibrado para o gráfico do milho futuro. O índice nos 5 minutos vai ter um comportamento completamente diferente, um comportamento errático, onde você não consegue encontrar muitos padrões. A gente vai precisar trabalhar com outros tipos de estratégia. Por isso que eu gosto muito dos gráficos a partir dos 60 minutos, que é onde você consegue encontrar os melhores padrões ali para poder criar estratégias em cima, tá certo? É importante a gente diferenciar isso daí. Então nosso stop aqui embaixo, ó, tá aqui embaixo. O que aconteceu? A partir do momento que ele deu pra gente aí, ó, um candle fechando com 3% de lucro, olha só, foi esse candle aqui, a gente subiu esse stop, subiu para um lucro de 2%. Nosso stop veio parar aqui, ó, nesse ponto. Então veja aí, nosso stop estava aqui embaixo. A gente subiu o stop, trouxe para mais ou menos esse ponto aqui. E a partir daí a gente largou o stop nesse local. Percebe que o preço continuou subindo. Continuou subindo, subindo. E o que a gente fez? A gente conduziu com a linha superior do Topox FX. Largamos aqui o stop e o preço foi subindo. No momento em que algum candle fechou abaixo do Topox FX, a gente encerrou a operação. Então você percebe aí que foi uma condução que a gente fez nesse caso, porque essa estratégia não tem alvo, ela vai tentar conduzir a operação. Tivemos outra condução aqui, ó, porque ele fechou abaixo do Topox FX. O Topox FX estava aqui mais ou menos, ele fechou abaixo, a gente conseguiu conduzir a operação aqui, ó, dando pra gente aí 33%, certo? Então esse setup ele é um pouco diferente do milho cozido, mas vamos analisar aqui as estatísticas. Olha aí, ó, olha que interessante, pegando a estratégia aqui desde lá do início do banco de dados, 19/3/2009, você tem uma curva de capital ascendente, muito boa, uma curva de capital muito boa e ascendente, subindo aqui ao longo do tempo. Olha só, esse é um setup muito versátil, porque ele vai conseguir trabalhar tanto em momentos de tendência quanto em momentos de consolidação, como foi o que eu mostrei para vocês. No caso do milho cozido, ele é muito bom para trabalhar em momentos onde o milho está conseguindo fazer tendência. Nesse caso que a gente está vivendo atualmente, onde o milho está trabalhando de uma forma mais consolidada, esse setup aqui é extremamente interessante para a gente estudar e analisar. Como você pode ver, ó, você pega aqui no cenário atual, ele continua subindo essa curva de capital. Ó. Tá vendo aí? Mesmo o milho estando nessa trabalhando de uma forma mais errática, ele está subindo aí. Você pega desde o início, a curva de capital está ascendente. Está ascendente aí, ó. E aí, olha só, essa estratégia ela vai conseguir conciliar uma boa taxa de acerto com um payoff interessante, ou melhor, um payoff excelente, né? Isso aqui é um payoff excelente de 2/1, ou seja, é aquele payoff clássico, né, de 2/1 que você está vendo aí, com um fator de lucro muito bom de 4
100,13. Número total de operações foram 100 operações. E um drawdown muito baixo de 3%. Arredondando aqui, 3,67%. Estratégia excelente, funcionando muito bem. Olha só as operações aqui, ó. Você vê as operações que a gente fez? Tá aí. Relatório de operações. Setup excelente. Se você quiser aprender a criar estratégias como essa daqui, se você quiser obter essa estratégia, ter acesso a diversos setups e códigos, confira aí os nossos treinamentos, o nosso site. Você vai encontrar maiores informações lá, que o nosso objetivo aqui é ensinar como criar estratégias para a Bolsa de Valores que sejam baseadas em estatísticas. Então confira o nosso site para você saber mais informações. Se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.